Relato 1. Japão. O som dos espíritos. Meu nome é Haruto Takahashi. Nasci e cresci em uma pequena cidade nas montanhas de Nagano. Eu nunca fui alguém que acreditava em espíritos ou maldições, mas algo aconteceu comigo que mudou minha visão sobre o sobrenatural. Isso aconteceu há 5 anos, quando eu tinha 26 anos. Eu sempre trabalhei em Tóquio, mas costumava visitar minha família em Nagano durante os feriados. Uma dessas visitas mudou minha vida para sempre. Meus pais viviam em uma casa antiga, que pertencia à nossa família há gerações. Estava caindo aos pedaços, mas era um local cheio de história. No centro da casa havia um altar tradicional, onde meus avós faziam oferendas para os ancestrais. Minha mãe sempre acendia incensos e fazia orações ali. Naquela noite, algo estava estranho. O ar estava pesado, como se algo invisível estivesse nos observando. Eu estava deitado no meu antigo quarto, o mesmo onde dormia quando criança, mas agora parecia diferente, como se estivesse impregnado de algo sombrio. Eram cerca de 2 horas da manhã quando ouvi um som. Era um choro. No início pensei que fosse um sonho, mas o som ficou mais claro, mais próximo. Um choro suave de mulher. Levantei da cama, tentando entender de onde vinha. Eu segui o som até o corredor e percebi que vinha do altar da minha família. Quanto mais me aproximava, mais frio o ambiente ficava. Quando cheguei ao altar, o som cessou de repente. Fiquei parado, observando o ambiente. E foi quando vi. Havia uma mulher ajoelhada, com longos cabelos negros cobrindo seu rosto, murmurando algo em uma língua que eu não conseguia entender. Ela não parecia estar viva. Congelado de medo, não conseguia me mexer. Então, seus murmúrios cessaram e ela lentamente virou a cabeça para mim. Seus olhos não eram olhos normais. Eram negros, sem vida, como se ela fosse um poço sem fundo. Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu, como uma névoa dissipando-se no ar. No dia seguinte, perguntei à minha mãe sobre o altar e as orações. Ela parecia hesitante em falar, mas acabou me contando uma história terrível. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher havia sido assassinada naquela casa. Ela era uma refugiada que procurava abrigo, mas, por razões que minha mãe não explicou, ela foi morta brutalmente por um dos ancestrais da nossa família. Dizem que sua alma nunca encontrou paz. Desde aquele dia não consigo mais dormir. Sempre que fecho os olhos, vejo o rosto dela. O choro nunca parou. Às vezes ouço à distância, outras vezes parece que está dentro da minha própria cabeça. Eu fui embora de Nagano, mas ela me seguiu, e sei que um dia ela virá me buscar. Relato 2. Brasil. A sombra do homem sem rosto. Me chamo Gabriel. Sou de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, chamada Santa Cruz do Vale. Cresci ouvindo histórias de assombrações e espíritos, mas nunca dei muita bola para essas coisas. Pelo menos até eu ver aquilo. Tudo começou quando eu tinha uns 19 anos. Eu tinha acabado de sair da escola e estava procurando emprego, então passei a ficar mais tempo em casa, ajudando meus pais na fazenda. Uma noite, estava voltando do celeiro, já tarde, quando vi algo na estrada de terra que ligava nossa propriedade à estrada principal. Era uma sombra, mas não uma sombra comum. Parecia a silhueta de um homem, mas era muito alta, mais alta do que qualquer pessoa que eu já tivesse visto, e não tinha rosto. Apenas um contorno escuro, sem detalhes. Eu parei no meio da estrada, tentando entender o que estava vendo. A sombra estava imóvel, mas senti como se estivesse me observando. Mesmo sem ter olhos, eu sabia que estava sendo observado. Um arrepio subiu pela minha espinha, e quando dei um passo para trás, a coisa começou a se mover. Não andava como uma pessoa, mas como uma sombra deslizando pelo chão sem fazer um único som. Corri para casa, quase tropeçando de tanto medo. Minha mãe me viu pálido e perguntou o que tinha acontecido. Contei a ela sobre o que eu tinha visto. E, para minha surpresa, ela não parecia surpresa. Ela me olhou nos olhos e disse: "O homem sem rosto. Eu já vi ele também."
Ela me contou que, quando era criança, viu a mesma figura. Não sabia o que era, mas sabia que era perigosa. Era como uma maldição que rondava a nossa família. Eu pensei que era apenas uma história para me assustar, até aquela noite. A sombra continuou aparecendo, sempre à distância, sempre me observando. Às vezes, eu acordava no meio da noite e via uma silhueta parada do lado de fora da minha janela, imóvel. Decidi investigar mais sobre a nossa família e descobri algo que me deixou apavorado. Um dos nossos ancestrais, um fazendeiro cruel, havia torturado e matado vários escravos no final do século XIX. Dizem que o espírito de um dos escravos voltou para se vingar, e ele era conhecido como o Homem Sem Rosto. Até hoje, ele me assombra. Onde quer que eu vá, sei que ele está lá esperando. E o pior é que ele nunca faz nada, apenas observa. E essa é a parte mais aterrorizante. É como se ele estivesse esperando o momento certo para agir. Relato 3. Rússia. O grito de Yulia. Eu me chamo Yulia e vivo em Moscou. Minha infância foi normal, até que algo aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos. Algo que destruiu a minha inocência para sempre. Cresci em um prédio antigo, construído durante a era soviética, no centro da cidade. As paredes eram finas e podíamos ouvir tudo o que os vizinhos faziam. Mas uma noite, comecei a ouvir algo diferente. Era um grito. Um grito feminino que vinha de um andar abaixo. Era tarde da noite, por volta da meia-noite. Meus pais já estavam dormindo, mas eu fiquei acordada, ouvindo aquele som horrível que parecia durar para sempre. Era como se alguém estivesse sofrendo uma dor indescritível. Corri para o quarto dos meus pais, mas eles disseram que era apenas minha imaginação. Nos dias seguintes, o grito continuava. Sempre a mesma hora, sempre o mesmo som de desespero. Tentei falar com os vizinhos, mas ninguém parecia ouvir. Comecei a ficar obcecada com aquilo e decidi descer as escadas e procurar o apartamento de onde vinha o som. Eu encontrei. O apartamento estava trancado e parecia abandonado há anos. Mas naquela noite, algo aconteceu. Quando coloquei a mão na porta, ouvi um suspiro vindo de dentro, como se alguém estivesse atrás da porta. Meu corpo inteiro congelou. Eu bati na porta e o grito voltou, tão alto e horrível que eu mal conseguia me mover. Corri de volta para o meu apartamento chorando. Depois desse dia, o grito parou. Mas eu nunca mais fui a mesma. Anos depois, descobri que, durante a era soviética, uma mulher foi brutalmente assassinada naquele apartamento. Seu marido, um soldado, a matou por suspeitar que ela fosse uma espiã. Seu corpo nunca foi encontrado. Eu sabia no fundo do meu coração que era ela quem eu ouvia. E até hoje, sinto que sua dor me persegue. Às vezes, no silêncio da noite, ainda consigo ouvir aquele grito. Não sei o que ela quer, mas sei que, de alguma forma, ela ainda está presa lá, revivendo sua morte noite após noite. E eu fui a única que ouvi. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!